Rádio Web, Rádio A Pergunta 67, Som da Resistência, apresentando o podcast Conexão Roots, com a apresentação da nossa queridíssima Cris Roots, e eu aqui na mediação dando apoio moral. E hoje nossa convidada, quem é? Fala aí, Cris. Hoje a nossa convidada é a Meire, Marigelo ou Marigelo, como queiram. Bora começar? Eu gostaria que você se apresentasse, Meire, para a galera. Eu já dei aqui tudo que você faz, né? Tudo que você representa. Tudo que eu falei é pouco para falar sobre você. E para a gente falar da pessoa é a coisa mais fácil, né? Especialmente quando você conhece um pouco do trabalho da galera, então você coloca a pessoa ali dentro de um patamar, né, que é fácil de falar quando a gente gosta da pessoa, né? Mas é difícil falar da gente, né? E eu gostaria que você fizesse isso, que você falasse de você, quem é a Meire. Nossa, tá me escutando? Tá me escutando? Tô, perfeito. Tá. Nossa, Cris, que pergunta. Que pergunta, que pergunta. Bom, meu nome é Marigelo, né? É meu nome mesmo, Mari, é meu primeiro nome, meu sobrenome é Gelo, né? Porém, eu gosto, eu prefiro que me chamem de Meire, né? Que foi esse nome que os meus pais me deram, né? Então, enfim, na hora que ele registrou, acabou mudando de Meire para Mari, enfim. Eu sei que a vida inteira eles me chamavam de Meire, né? Então, a gente acaba acostumando com o Marigelo quando você começa a trabalhar, tal, enfim, né? Vai para a escola, então é óbvio. É o teu nome ali de batismo. Bom, mas enfim, é isso, né? Sou uma mulher preta, né? Periférica, ex-presa, né? Egressa do sistema carcerário. Sou mãe, sou vó, sou bisavó, né? Sou irmã, sou tia, enfim. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho várias irmãs, sabe? Vários filhos, né? E várias mães também, sabe? Porque a gente é mulher, né, Cris? A gente é mulher, então a gente já nasce com esse dom né, de acolher, né? Uma arrumar a coroa da outra, né? Sim. Então é isso. A mulher é exatamente isso, né? A minha irmã, a Iabatia, né, que sempre fala, né? Nós temos que uma arrumar a coroa da outra. E é verdade, sabe? A gente, independente das lutas, né, de muitas vivências, né, que infelizmente, assim, somos todos iguais, porém, cada um tem a forma de pensar, né? E são livres para pensar o que quer também, né? E muitas vezes não é igual o nosso pensamento, então a gente acaba entrando em conflitos muitas vezes. Mas, independente disso, o ideal é realmente a gente, como mulher, como mãe, né, que carrega esse dom, sabe, de cuidar, né? Não que não tenha homens que não façam, né, as obrigações de muitas mulheres, né? Que eu conheço muitos homens que também fazem um trabalho assim de mãe, né? Mas mulher, né? Enfim, sou sobrevivente do sistema carcerário, como eu falei, né? Fiquei no sistema de 2007 a 2017. Trabalhei a minha vida inteira, viu? Eu comecei trabalhando. Porém, um certo período da minha vida, eu tive um problema de saúde, eu tive um AVC dentro da instituição financeira na qual eu trabalhava, e fiquei pelo INSS alguns anos, enfim. E nesse período, que era de 2005, 2006, né, nós que estávamos sendo beneficiária pelo INSS, né, pelo auxílio doença, suspendia, entrava em greve, né, e suspendia os benefícios. Então, a gente ficava até 6 meses sem receber nada, enfim. E eu, como sempre, né, a gente vem de um território periférico, né, então a minha criação também não foi fácil, né, é tudo difícil, né, porque, afinal de contas, a gente vem de uma estrutura, né, que
que já é toda manipulada, né, pelo próprio Estado, pelo capitalismo, né, e a gente está sempre sendo escravizado, né, então não adianta falar que a nossa história de vida é diferente, né, então nesse período de fiquei afastada e dentro desse círculo todo da minha vivência também, enfim, casei muito cedo, separei muito cedo, né, com muitas turbulências, né, porém superadas, mas não deixei de ter uma válvula de escape, né, que é ser, assim, usuária, né, eu sou uma mulher usuária de droga, né, então eu comecei muito cedo, o envolvimento com outras pessoas, mas até então a gente faz porque quer também, porque ninguém é criança, né, depois que passa a ser de maior, né, mas enfim, e nessas daí a gente acabou fazendo algum documento, né, tendo alguns aliados ali na hora que você precisava de estar utilizando, enfim. Sim. E fizeram uma proposta, né, que já estava 6 meses nessa época que aconteceu o que aconteceu comigo, eu já estava 6 meses sem receber do INSS, enfim, desesperada, né, sendo mãe, pai, vó, enfim, né, mãe dos meus pais, porque a gente, quando é a mais velha, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. E os nossos filhos, né? Você não pode... Quando você é mãe, pai, vó, então você é o esteiro da casa. Então, é você que está ali na linha de frente. Então, eu não tinha... Eu, na realidade, pela situação que eu me encontrava, porque eu estava afastada pelo INSS, porque eu tinha tido um AVC. E eu não tinha condições de estar trabalhando. E sem nenhuma renda, eu não pensei 2 vezes na proposta, né? De estar fazendo um tráfico aí internacional, né? E entrei pela necessidade em si, né? E passou-se um tempo, tal, enfim. E uma pessoa na qual eu estava indo viajar acabou me dando como delação premiada, né, no aeroporto. Enfim, eu particularmente, eu nunca viajei, né? Então tinha as pessoas na qual se propunham a estar indo também, né? Porque, né, as pessoas fazem o que é conveniente para elas, né? Cada um sabe o sapato aperta, né? Sim. E aí essa moça acabou me dando como delação, enfim. E aí foi eu presa, né? Ela acabou levando os federais na minha casa. Então foi eu presa, levei a minha filha mais velha, né? E passando um mês depois, né? Acabou minha irmã também, né? Aí a Bátia também sendo envolvida dentro desse tráfico internacional, né? Que é uma operação Barrocos, que foi envolvendo o Brasil e outros países também. Então, enfim, eu que trabalhei a minha vida inteira, né? O juiz me condenou a 20 anos de cadeia, né? Eu e minha filha. Enfim, e com mais 5.000 dias de multa. Enfim, e eu falando para ele que eu trabalhava a minha vida inteira, eu estava afastada, e eu trabalhei a minha vida inteira. Quando eu fui para o sistema, eu já tinha 33 anos de contribuição com o INSS. Eu não tive direito ao auxílio reclusão, né? Porque além de eu estar, porque tem normas, né? Além de eu estar afastada, porque eu estava pelo auxílio doença, porque eu tinha tido um problema de saúde, né? Eu ainda tinha um piso superior ao direito na qual, né, o apenado que está lá pode estar recebendo dentro das normas que tem também, né? Enfim, isso que eu trabalhei minha vida inteira e tinha um filho de menor. E tem essa também, que lá também tem. Né? Se tem filho de menor, eu tinha um filho de menor, mas só que não foi considerado filho de menor que eu tinha, né? Foi considerado que, né, o meu salário era maior, eu estava pelo INSS, né? Então, enfim. Então, são situações que foi muito difícil, né? Então, para mim, dentro do sistema, praticamente foram 10 anos, né? Foram 9 anos e 7 meses. Então, a gente realmente, ali você aprende mais do que nunca a ser uma mulher, entende? Porque eles são várias mulheres, né? Várias mulheres, todas juntas e misturadas, cada uma com uma forma de pensar.
né? Cada uma com as suas dores. E aí você vai conhecendo uma, conhecendo a outra, né? E assim, não foi fácil, não é fácil, né? O período Sim. que eu passei, mas hoje eu falo para você assim, sabe, que é muito gratificante o período que eu fiquei lá para conhecer as mulheres que eu conheci, entende? Uma mulher mais guerreira do que a outra, sabe? Todas elas, todas sofridas. E ali 99%, todas elas, pobres, a maioria, pretas e periféricas, né? Usuários de droga, não traficantes. Né? Então, Sim. Oh. a gente abraça muito mais, né? Eu me perdi aí, eu acho, né, gente? Eu não gosto de ficar falando, vocês me perguntam. Eu não vou falar, sabia? Mas a ideia é te deixar à vontade mesmo, né? Eu quero te dizer que é um prazer, enorme satisfação tê-la conosco, né? Como eu falei de início, a sua luta, a sua representatividade me inspira. E eu acho que o mês de março teria sim que começar com você e falando das lutas, né, e da sua representatividade com as mulheres, né? Eu queria que você falasse também para a gente, dentro desse sistema carcerário, quais foram as suas dificuldades? Eu sei que foram muitas, né? Mas as maiores dificuldades. Olha, as maiores dificuldades foi a solidão, né? O medo, né? O medo. E a falta de direitos totais, né, que a gente tem. É muito difícil. Eu acho que eu me enrolei, acho que eu me apresentando direito, né, gente? Pode falar, pode falar. Não, maravilha, tudo ótimo. Ai, não falei agora da por nós, você Não, errei. nós vamos falar sobre isso, assim, a gente vai ter Vai um perguntar, espaço eu para me cada perco. coisinha, né? Para explanar bem a ideia da Por Nós, da Renfa, do seu ativismo, de tudo aquilo que você faz mesmo, e a gente vai ter bastante tempo para isso, para você soltar a voz mesmo. Essa é a ideia. O Bora. JP, Fala. perguntas? Perguntas? Claro, claro, claro. Mary, boa noite, querida. Me fala o seguinte, eu vi de uma realidade, eu não sou do sistema, não sou egresso, né? Mas eu convivi perto disso, porque eu morei em subúrbio do Rio de Janeiro, né? Década de 80, né? Eu não sou novinho, tenho meus 55 anos, e a atuação da Polícia do Rio não é diferente de São Paulo na prática das injustiças, né, das favelas. Porém, quando se fala em prisão, quando se fala em cadeia, nós sempre somos remetidos a pensar nos homens presos. Raramente se fala da mulher presa, raramente se conta a história da mulher presa. Por que isso acontece? Olha, eu também me pergunto isso, sabe? Eu me pergunto muito isso, mas o que eu vejo, o que eu vi, a mulher, ela é muito mais sensível, né? Acho que em todos os sentidos, principalmente por mais que ela está ali envolvida numa situação, enfim, né? Então ela acaba sendo, olha, assim, teve alguns relatos assim, né? Que a gente sabe que muitas vezes aquela mana, ela foi ali para dentro, não porque ela fazia, sabe, aquela situação, né? Mas porque ela era mãe, sabe? Ou porque ela era mulher, ou era namorada. Então, são várias situações que você vê que a maioria delas acabou se envolvendo, elas foram parar atrás das grades no 33, entende? A maioria, percentual maior é do tráfico, né? Porque acaba se envolvendo.
Então, o que acontece? Quando, no caso, vai para o sistema, né, se vai os dois juntos, como exemplo, tá? Se vai os dois juntos, enfim, né? Quem que vai visitar ela? Né? Agora, se vai só ela, pode ter certeza que ele abandona, entendeu? Ele abandona. Então, isso é um índice muito grande dentro do sistema. E muitas vezes essa mulher, ela é solo, ela é mãe solo, né? Ou a mãe, ou ela vive com a avó, que isso é realidade, entende? Então, muitas vezes as pessoas, elas não têm quem visitar, porque a quantidade, assim, como você perguntou, é mais difícil por quê? Porque a mulher já corria, ela já fazia o corre ali fora. E quando ela está lá dentro, não tem ninguém para fazer o corre para ela, entende? Tem muitas, né, que tem a mãe, que tem a irmã, que sabe, vai, mas nós temos muitas peregrinas também dentro do sistema carcerário, entende? Peregrinas são mulheres sozinhas, que não têm família, né? Aqui na PFC mesmo, a gente tem várias peregrinas, né? Então, é muito complicado, né? Elas não têm visita porque falta, né? Falta pessoas, sabe? Se tivesse aquele bom senso, de repente, se conhecesse aquela pessoa, saber que ela está lendo, pô, se eu vou saber, vou pegar informação, sabe? Se eu posso visitar, um conhecido, que eu falo longe, porque tem, sabe? Nem todas são sozinhas, mas muitas vezes o próprio sistema também já faz com que a pessoa já terroriza também a pessoa visita, porque a visita também sofre muito, entendeu? Então você vê, né? Eu conheço ali mães, entendeu? Que foi até o final. A minha mãe, eu perdi a minha mãe dentro do sistema carcerário. Eu perdi a minha mãe. A minha mãe conseguiu visitar a gente uma vez, quando ela veio fazer uma cirurgia, fazer um ponto de safena aqui no Hospital do Coração. Então, ela fez a cirurgia, ela era do interior, e foi nos visitar. Foi a única vez que ela foi nos visitar. Né? Eu, minha filha e minha irmã, porque ela não tinha condições. Além de ser longe, ela tinha problema de saúde. E a gente só conseguiu ver uma vez. Depois de um mês que ela nos visitou, ela veio a falecer. Então, assim, é muito difícil, né? Então, a mulher é bem mais solitária dentro do sistema carcerário, entende? Então, muitas vezes, né, tem aquele envolvimento, né, que, infelizmente, hoje não e nem pode, né? Mas antigamente sofria-se muito em relação, né, à sexualidade dentro do sistema, né? Mas são naturais, são coisas naturais que acontecem, né? Mas teve muitas violências, né, em cima disso também. Quanto sofreram em relação a isso, né? Mas não vê o quanto que essa mulher sozinha lá dentro sofre, sem visita, sem ajuda, sem trabalho, né? E não é fácil, não é fácil. Né? Eu sempre falo que hoje eu vivo um semiaberto, sabe? Você falou que é sobrevivente também, você é ex-presa, né? Também, já foi? Já passou, né? JP? Não, eu não sou egresso do sistema, não. Eu convivi perto de comunidade, eu morava numa rua próxima, praticamente fazia parte da favela, então eu convivi com muita gente, na minha época não era bem diferente de hoje, né? Não era fuzil, era revólver, era a chamada malandragem, né? Então a gente convivia com as pessoas, a gente via o que acontecia. Então eu tenho essa experiência da vivência, né? De saber como é que é. Eu nunca fui preso, nunca passei por isso. Eu sempre tive medo de arriscar. Graças a Deus por isso. Eu sempre, foi muito bom eu ter medo, porque também só tinha minha mãe só tinha eu. Com certeza, se eu tentasse por essa fosse presa, ela ia empacotar antes do tempo. Já pensou? Mas é complicado. Mas assim, cara, a gente vê as coisas acontecendo, né? E como eu te falei, eu sempre vi o lado dos homens, né? Sempre a gente ouve falar de mulher prisioneira, né, presa do sistema, assim, de longe, e quando se ouve na mídia, se ouve de uma forma romantizada. A mulher que foi, mas que venceu, que parará, peré, pão duro. Parece que a mulher foi passar um spa lá dentro e saúde boa, tá entendendo? A coisa não é explicada realmente como é que é. Então é boa você estar aqui com a tua experiência passando pra gente a realidade que acontece. Sim.
Mas é bem difícil. E levando em consideração também que o humano, quando ele cai dentro do presídio, ele já aciona todo mundo, né? Olha, a mulher para fazer um corre aqui, fazer um corre ali, porque se não fazer daquele jeito, dia tal é para estar ali na visita, porque se você não fizer daquele jeito, né? Então há também essa situação de patriarcado mesmo, né? E quando é a mulher que cai lá dentro, o cara é o primeiro que, ó, sai correndo. Há algumas exceções, né? Mas a grande maioria faz isso. Tipo assim, já pula fora já de primeira, porque muitas das vezes a mana tá lá dentro porque caiu segurando o BO do cara por amor, e o cara já vai, já salta fora, e se bobear no outro dia já tá até com outra família. É, mas é isso mesmo. Infelizmente, é desse modelo mesmo, né? É muito sofrido. Por isso que onde a mulher fica abandonada, né? Sim. A mulher não tem problema, né? Agora o homem ele sempre vai ter. Entende? O homem, a cadeia ela foi estruturada para homem, não para mulher, né? Para mulher, mas nem é estrutura, entende? Tanto Cris, você já entrou, né? É a mesma coisa. Sabe como a gente foi fazer a visita lá em São Bernardo? Sim. Na Fundação Casa. Sim. É a mesma coisa. Você vê a estrutura? Então, sim, eu já vi também lá no Carandiru, também eu já fiz visita também no antigo Carandiru, Poá também, aqui é uma cadeia feminina também, já fui lá também, há muito tempo atrás. Tanto é que eu não tenho uma pessoa, um exemplo, vou falar para você, é assim, dentro de um barraco, vou dar um exemplo do barraco de Franco da Rocha. Eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que era 6 ou 8 jega, mais de 3 andar, entende? Então, veja bem, eu falo por mim, eu não era idosa ainda dentro do sistema, mas hoje eu já sou uma pessoa idosa, né? Mas tem várias pessoas idosas dentro do sistema carcerário, várias, inclusive com problemas de saúde e tudo mais. Você acha, muitas vezes não tem espaço para elas embaixo, mas Sim. é obrigado, é o direito delas, se é dado, entende? Mas assim, é muito difícil, se está em algum outro lugar, entendeu? E outra, independente, não tem nem escada, não tem como pegar esse negócio para subir. Então tem problemas, as meninas caem, quebra o braço, entendeu? Já teve vários problemas desses. Então a estrutura também, sabe, é mais violenta para a gente que é mulher dentro da cadeia, entendeu? Porque, poxa, já estamos ali, uma estrutura que não é nossa, entendeu? Tratada que nem lixo. Então, enfim, é violências e violações 24 por 48, em todos os sentidos, né? É muito... Meire, posso fazer uma pergunta? Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Você explicou aí que muitas das mulheres, elas acabam indo porque acabam segurando o BO dos caras, né? Por amor, elas acabam abraçando o BO dos caras e são presas. Mas acho que não abraçam. Tem aquelas que realmente, como foi o seu caso, né? Você tentou traficar. Assim, o que leva uma mulher a se envolver? É a falta de perspectivas? Qual é não que haja justificativas, né? Mas o que leva uma mulher a se envolver com a vida do tráfico, com qualquer coisa criminosa, vamos dizer assim, segundo a lei? Então, só da gente nascer mulher, a gente já, entendeu? Só da gente nascer mulher, a gente já está sendo punida, entendeu? Essa é a verdade. Então a gente punida muito mais quando vai presa, porque imagina, já pensou? E tem toda essa questão. Nossa, apaixonada ali, ó, se envolveu com o cara, mas, poxa, ninguém estava na cabecinha dela, sabe? Então, é um negócio, assim, tem muito dessa situação. Por que da mulher se envolver? Ou como não? É muito relativo, isso é de pessoa para pessoa. Eu posso falar de mim, entende? Eu não fui por amor,
a homem nenhum, entendeu? Foi por amor a sobreviver dos meus filhos e a minha, A entende? sobrevivência, né? Entende? A hora fez o ladrão, Sim. infelizmente não podia fazer nada, porque não podia deixar ele sem água, sem luz, sem alimento dentro de casa, entendeu? Nunca. Então, Então, mas quando entende? eu falei a falta de perspectiva, eu quis enquadrar isso. Tipo, se houvesse uma estrutura governamental, escola, educação, saúde, modos de tornar a vida menos árdua, talvez você não buscasse, como muitos também, não buscariam esse caminho. Sim, mas você já... Que nos é ensinado desde a infância que se a gente trabalhar até morrer, a gente conquista alguma coisa, que é mentira. A gente trabalha, não conquista nada e sobrevive com muita dificuldade. Né? E muita gente acaba não resistindo e se envereda pelo caminho do crime. Lógico, eu não estou dizendo o que é justo, eu não estou aqui para julgar ninguém também se é certo ou se é errado, mas eu ponho essa na conta do sistema opressor. Porque a gente vive no país da meritocracia, a gente vive no país da desigualdade, porém ninguém tenta compreender o porquê do cara pegar uma pistola e querer enquadrar. É complicado demais falar sobre isso, muito difícil. É muito. Sabe por quê? Porque o povo pobre periférico, ele é escravizado há muito tempo, né? Então, ele é no automático. E isso é como se fosse uma roda, sabe? Que vai aumentando. Porque o que acontece? Infelizmente, isso acontece, a gente percebe, porque, veja bem, eu moro dentro de uma comunidade, eu moro dentro de uma ocupação, faço parte também aqui, né, da equipe de liderança, né? Nós estamos numa luta de moradia, sendo que praticamente 80% das pessoas na qual moram aqui hoje já passaram pelo sistema, têm familiares, têm filhos no socioeducacional, entendeu? E todos eles procuram, sabe, ajuda. Mas, infelizmente, isso é estrutural, não é de agora. Isso já vem há muito tempo e cada vez fica pior, entende? Eu vejo assim, é uma destruição, é um extermínio, né? Porque a educação é tudo, né? O que nós... que isso está estruturado da seguinte forma: se você pega a história do Brasil, como é que se deu a nossa colonização? Quem veio para cá inicialmente não foram os europeus suprassumos, lindos, belos, maravilhosos para cá. Vieram os degradados, que eram quem? Que era o cara que era corrupto em Portugal, que era o cara que roubava a coroa portuguesa. Então ele pegava a sentença, ou ele ficava lá preso, ou até mesmo era morto, ou ele vinha para o Brasil. E chegando no Brasil, ganhava títulos de barão, de duque, de conde e tudo mais. Né? E ele continua exercendo seu mau caratismo e liberdade. Isso foi se passando. Isso para os brancos. O preto que veio acorrentado, escravizado, da qual, né, grande parte da nossa sociedade descende dessa galera, veio para cá à força, não teve nenhuma oportunidade. Ele veio para trabalhar forçado, e quando teve a tal da liberdade decretada, o dinheiro remunerado, o trabalho remunerado foi dado para quem? Para outros brancos italianos. E ao preto só restou ficar vagando pelas praças, ficar vagando pelas ruas. Períodos depois, criminalizaram as artes, a cultura, não podia praticar o samba, não podia praticar a religião, vamos dizer assim, não podia manifestar a capoeira. Por quê? Porque eram coisas do preto. Então a liberdade do preto ela já é cerceada há muito tempo. Isso aí já só não enxerga isso quem não quer. Né? Então, assim, essa falta de estrutura de escola, de saúde e de tudo mais que é necessário para o ser humano, quando falta, infelizmente, a pessoa vai buscar outros meios. Não tem essa, se a pessoa for boa caráter, ela... Não é assim, cara. Também não é assim. Eu não estou dizendo que o cara é bom caráter, mas a pessoa... Tem gente que realmente gosta de roubar. Eu fui assim, um cara que o cara gostava, era a vida do cara. Mas tem gente que realmente não se vê, o cara não sabe fazer nada, o cara não tem um estudo, o cara tá cheio de filho.
Às vezes o cara tem até um talento, o cara tem até uma, uma agilidade, sabe lidar com as coisas, mas acaba sendo aproveitado para o tráfico de dados. Mas, E o então, sistema não aproveita. mas é esse sistema, né? É, é, Isso como, é como eu falei, da minha vivência. É, então, eu vim também de uma família pobre, né? E periférica, né? Então, qual a função que eu tive? Né? Onde tive conflitos também na relação, isso acaba influenciando também nos filhos. Então, a gente percebe que são várias as situações que levam, entendeu, a pessoa a ter aquela vivência e passar pelaquela situação, porque, de verdade, eu duvido que alguém queira ir parar dentro do sistema carcerário, entende? Com Muitas certeza. vezes, prefere a morte, né? Eu mesmo eu falo, meu final dos dias, ele falava, para cadê eu não vou, prefiro morrer. E foi o que ele fez, entendeu? Enfrentou a bala e ponto. Entende? Então, é assim, são coisas que você percebe que é tudo. E isso não passa. A gente está retroagindo, sabe? O que eu sinto. E por mais que a gente luta, cara, para a gente estar retroagindo em cima do capitalismo que ele quer nos cinturar de uma forma ou de outra. Porque quanto mais periférico, preto, pobre na cadeia, mais se ganha dinheiro no sistema carcerário. Entende? Você vê que o investimento maior é sempre na segurança, não é na educação. Você pega, por exemplo, a Finlândia, eu vi uma reportagem na Finlândia e o cara falou, o rapaz estava lá, ele não viu nenhum policial andando na rua. Aí ele perguntou, cara, não tem polícia aqui não? O cara, a polícia aqui é muito difícil porque quando tem problema é um cara que bebeu demais, está brigando. Aí a polícia vem em 5 minutos e resolve, porque aqui eles investem maciçamente na educação. Tá entendendo? Ao contrário de São Paulo, ao contrário de Rio, ao contrário de Minas Gerais, que a cada ano tem sempre concurso para a Polícia Militar, assim, sempre concurso. E os caras que entram sem preparo, já entram na intenção de roubar. Eu dei aula para curso. E o cara falou, irmão, eu quero entrar para me dar bem. O cara falou para mim, então tu vai esperar o quê de um sistema desse? Mostrou hoje, os caras acharcando os caras, né? A câmera filmou os malucos acharcando. Então, que polícia é essa que diz que nos protege? A polícia ela não foi criada para proteger o cidadão comum, preto e pobre. A polícia foi criada para defender patrimônio do playboy. Ponto. Sim. Eu tenho amigos policiais, eles não gostam que eu fale isso, mas eu não posso ver de outra forma. Ficaram chateadinhos porque demonizaram eles, coitados. Mas cara, é a realidade. Não dá, a gente não tem como negar essa realidade. Infelizmente, é um sistema que se retroalimenta dessa situação. Mas isso é a prova de que o sistema está funcionando. Exatamente. Quem tem que lutar contra isso é que passou lá dentro, sabe? É as famílias que perdeu ente querido dentro do sistema, que está acontecendo isso constantemente. São muitas denúncias e nada são olhadas, sabe? É como se o Estado, ele é o que eu falo, infelizmente é um extermínio, gente, é um extermínio. Isso eu falo por experiência própria, isso eu falo pela ação que nós fazemos pelo nosso dia a dia, né? Dentro dessa luta, dentro do coletivo, né? Buscando, sabe? Porque é muito difícil. Isso eu falo para a mulher, mas não todo, tá? Para a mulher é muito mais difícil, sim, é claro, mas prisão também é difícil para o homem, é difícil para os adolescentes, entende? Então, é um sofrimento, cara. São tantas violações, são tantas torturas, entende? Que é muito difícil. Só quem consegue mudar isso é a gente. Porque a democracia é isso. A democracia seria isso. Que não é, que democracia é essa que a gente está, que eu não sei. Porque não é a democracia que eu tenho idealizado, sabe? Que eu não sei o que é. A democracia aqui é privilégio para branco e Paulo preto. Agora fala para mim uma coisa. A partir de que momento que você viu a luz do fim do túnel e começou a virar essa chave? Começou a mudar os pensamentos? Olha, essa chave começou a virar lá dentro mesmo. Depois que eu fui sentenciada, eu falei, meu Deus! Quando o juiz falou, bateu o martelo, 20 anos, eu falei, o quê? Eu trabalhei a minha vida inteira, entende? Eu falei, como, Meritíssimo? Eu trabalhei a minha vida inteira,
você não trabalhou, você sempre usou, você sempre se manteve dessa forma. Eu falei, não, eu posso provar. E ele poderia, porque afinal de contas, eu trabalhei realmente minha vida inteira, só ele entrar ali, entendeu? Na Secretaria, no Ministério do Trabalho, enfim, teria tudo para ver se eu posso. Então, ou seja, os juízes, né? De repente se salva um ou dois, eu não sei, só Deus é que sabe, mas eles nunca eles nunca vão ter realmente um olhar, sabe, que é o certo ou que é o errado, se você está falando a verdade ou mentira, porque eles julgam em cima de coisas que na qual eles não têm certeza, entende? Você não tem direito de se defender. Você é apontado e você está falando, pode ter 1000 provas, entendeu? Que é muito complicado. E essa virou. Quando eu cheguei lá dentro, falei, acabou, entendeu? Fui condenada 20 anos. Beleza. Então, a partir de hoje, quando eu sair lá fora, entende? Minha luta, minha briga vai ser com o Estado. E isso foi... Eu entrei em 2007, 2009, né? 2009 para 2010. E aí a minha irmã tinha ido de bonde para uma outra unidade, a minha filha também... Minha filha ficou 8 anos e minha irmã ficou 3 anos e meio. E minha filha... Chegou uma época que eu estava ali na PFC, onde nós fazemos a ação, né, da saidinha temporária, né? E eu estava... Pegaram minha filha porque eu era assim... Eu era faxina, né? Então, eu era a voz daquele espaço. Então, para me atacar, porque tinha no barraco que eu morava tinha blitz todo dia, um dia sim, um dia não, entendeu? Ou todo dia, né? Que eu era caguetada 24h48, né? E a polícia ali em cima de mim, disse, aí, Marigela, uma hora a gente te pega, uma hora a gente te pega. Nunca me pegaram, entendeu? Porque... Mas para me provocar, eles deram um bonde primeiro na minha irmã, né? Porque ela também nunca deixou barato, sempre foi em cima do certo e cobrando o que era o certo fazer, só que a gente não pode falar. Porque quando você fala, olha, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o meu direito, porque tem ali na Constituição, tem ali na LEP, entende? Então, quando a gente abre a boca, assim, olha, eu tenho direito disso, não, você não tem direito, você vai para o pote, entendeu? Porque quem manda aqui é a gente, entende? As palavras que nós escutávamos. Quem pode, manda, quem manda, obedece. Entende? Então eu escutava isso. Quem tem juízo obedece, a coisa assim. Exatamente, sabe? Então é uma coisa assim que eu falei, meu, não tem como. Então isso tem que realmente ser colocado, né? Tem que ser colocado assim, sabe, para a sociedade saber o que se passa dentro. E se eles estão contentes com isso, entendeu? Em cima do quê? Cultura pode no país? Não pode, entende? É o que acontece lá dentro. Agora, essa situação do olhar do juiz que você falou, a gente pode observar no filme chamado Meu Nome Não é Johnny. Eu não sei se a galera aí que está assistindo já assistiu esse filme, se a Cris já assistiu, ou se você mesmo. Mas conta a história de um traficante, só que o cara era da classe média baixa, que era um responsável realmente, aquela coisa toda. Vendia droga, o cara foi para a Espanha, foi para Madrid, o cara foi para a Europa, passou, vendeu droga lá, o cara arrumou muito dinheiro. Mas gastou. Mas ele foi preso, mas só que a juíza teve um outro olhar para ele. A juíza condenou ele a ficar preso numa colônia penal de pessoas doentes, né, de presos com problemas mentais, e ele não ficou 10 anos, ele ficou pouco tempo, que ela viu que ele era um rapaz que não conhecia os limites. Enfim, o cara era branco. Vamos resumir a história. Se Johnny fosse preto, meu irmão, ele estava preso até hoje. A verdade é essa. Como você falou, o juiz ele não tem um olhar. Ele não tem um olhar da realidade. Tem privilégio, entende? Tem privilégio. A nossa cor, entendeu? Né? Mas Na realidade, o juiz ele quer saber da parte financeira no bolso dele e os seus direitos, porque tem tanta coisa dentro da Constituição que não é seguida dentro do sistema prisional, tantos direitos, né, que não são resguardados. Nada.
né? Sim. Ô Mari, antes da gente dar continuidade, eu quero agradecer a toda a galera que está presente na live, né? São várias pessoas, eu não estou conseguindo ver direito os nomes, né? Ah, eu acho que tem alguém da sua família, a Gela Oliveira, ela entrou, a Oi, ah, Vivi entrou, agora a Maria também, Maria Isabel. Panther. Maria Isabel. Oi, Isso, ela Bel. entrou, deixa eu ver, o Macanaki entrou, o Leonardo entrou também, a Muito bom. Angel, Daiane, eu sou a Cláudia Oliveira entrou, a Juma Santos, Uhum. várias pessoas, né, estão aqui Ó, gente, participando da live. que linda. E eu gostaria de pedir para essa galera para ser multiplicadora, né, galera? Vamos compartilhar a live, né, para que chegue a mais e mais pessoas, porque o papo aqui é bem importante e necessário. Muito bom. Muito bom. E eu quero dar continuidade e perguntar para você, né? Aí você sai do sistema carcerário, observa todas aquelas injustiças ali cometidas, tantas situações absurdas, e você se veste de luta e aí nasce a É, Mary não, Guerreira. isso aí já foi foi lá dentro mesmo. Foi lá Sim, dentro mesmo. Desde que eu aí cheguei, eu já assumi faxina, boia, entendeu? Já fui para a cozinha, eu não queria nem saber, enfiava a cara em tudo que é lugar, porque eu precisava de comer, minha filha, minha irmã e as minhas outras irmãs e mães que estavam lá comigo, entendeu? Então, eu não queria nem saber, eu tava problema de saúde, eu enfiava a cara, não queria nem saber. Meu, eu com todo mundo, entendeu? Alimentação e saúde é uma coisa assim que eu briguei desde o primeiro dia que eu cheguei no sistema. E assim, eu não posso nem reclamar, porque eu não sei se eu impunha alguma coisa, mas assim, eu chegava, nunca sozinha, sempre com outras danas, né, e sempre reivindicando aquilo que realmente a gente precisava, sabe? E a diretora na época, ela, né, tá total, mas chegava, sabe? Então, e quando não chegava também, a gente dava um jeitinho de fazer uma paralisação, né? A gente assinava alguma coisa, um mutim, normal, entendeu? Mas que sim. tinha que acontecer. Então, a gente assina mutim sem problema nenhum, mas que reivindicava o que era necessário, sim, entendeu? Eu sempre Chegou cresci muito fazendo a assim, diferença, né? né? Mas é Chegou questão de para falar também, não falar. ficou, sabe? Porque, e é isso que eu falo, quase 10 anos e eu nunca fui para castigo, sabe? Isso não é privilégio. Sim, é Isso que é quem luta conquista, né? Todos nós temos nossos direitos. E se você é conhecedora do seu direito, ninguém pode te parar. e assim, quando a minha irmã saiu antes do que eu, né, Cris? A Iá saiu bem antes de mim. Ela saiu praticamente 7 anos antes de mim. E aí ela sempre, desde 13 anos, ela sempre foi envolvida com a política, né? Eu não tanto, né? Sendo bem sincera, tanto quanto ela, mas ela sempre foi uma pessoa muito militante, né? Muito estudiosa em relação a isso, enfim. E aí, quando ela saiu também, ela já tinha um certo conhecimento e ela foi buscar, né, ajuda com outros coletivos, o que eles poderiam fazer em cima daquilo na qual nós gostaríamos de estar idealizando, que seria um coletivo, uma luta em relação às violações que nós passávamos dentro do sistema, né? Ela foi fazendo conhecimento com a Amparar, né? A Amparar é uma organização, né, também que acolhe, né, e apoia familiares de egressos e egressas também, né? E aí ela foi assim acolhida pela Amparar também, aí, e fazendo outros contatos também, né, com outras pessoas que na qual ela já tinha conhecimento também. A Natália Coraça, que é uma pessoa que foi essa mulher que eu sempre vou falar dela, porque foi ela que realmente me deu um instante, sabe, acorda, entende? Porque ela era voluntária da pastoral carcerária, então ela fazia visita na unidade. E a gente começou a conversar tal. E ela sempre foi passando algumas instruções, né? E aquilo foi abrindo a minha mente do que o certo. Existiam vários direitos.
que a gente tinha como estar lutando contra todas aquelas violações, contra aquela falta de direitos humanos que na qual a gente sofria ali. Então, e a gente foi para cima disso, sabe? E foi muito bacana quando a Iá saiu, que ela foi. Depois, quando eu saí, que na minha primeira saidinha, e falando de saidinha, é muito importante, um tema muito importante que eu estou falando, né, que agora a gente está com essa PL aí, em relação à saúde Sim. temporária, né? Eu coloquei o item aqui da saidinha, que a gente também vai estar falando sobre isso. E eu acho assim, eu estou pegando gancho, né? Porque assim, na minha primeira saidinha, depois de muitos anos, acho que fazia uns 9, foi mais ou menos isso, uns 9, que eu não saía. E, meu Deus, estava tudo tão diferente, sabe? Nossa, imagino. Eu tinha uma bisneta, né, que minha primeira bisneta, que é a Evelyn, né, eu já tinha a Evelyn, né, e a gente foi assim muito, sabe, sobrinhos, né, tudo mudado, sabe, a carinha das pessoas, muito, muito, muito diferente. Aí, e o acolhimento, né, que a gente tem também, das pessoas, da família. Aí você pensa 2, 3 vezes que você está voltando para aquele lugar, saca? Aí, choque, né? Então, quer dizer, mas só que daí você volta com o coração apertado, com as tuas pernas, meu, que inferno, eu estou voltando, eu estou entrando nesse lugar, entende? Mas assim, mas tendo aquela esperança, sabe? Que você pode sair de uma vez só e curtir tua família e resgatar, sabe, a tua vida. Então, a saidinha, ela é muito, muito importante, não só para a gente, né, que tem esse benefício 4 vezes no ano, né, para todos que têm o benefício da saidinha temporária, mas a gente fala para a família, né, porque muitos ficam muito tempo sem ver aquele ente querido, né? Então, Sim. a saidinha é aquele espaço que tem de ver os parentes que faz muito tempo que não vê, de ter aquela reconciliação, de ter aquele carinho. Isso, nossa, isso fortalece demais, entende? Isso é muito enriquecedor. Isso faz com que a gente reviva, sabe? Então, é muito importante em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E é direito, né? Independente de qualquer situação. Eles só querem, no caso, deixar mais rigorosa, né, as punições para quem está lá dentro, né? Essa é a realidade, Sim. né? É muito complicado. Ô, Meire, e como nasceu a ideia da Por Nós? Eu quero que você fale um pouco sobre a Por Nós. Ai. Bom, o coletivo Por Nós foi esse sonho, sabe? Foi a pergunta que o Mano perguntou para mim, quando que virou a chave. Quando virou a chave foi quando eu pensei, sabe? Ó, entende? Nasceu lá dentro. Esse sonho de quando sair, a gente poder estar se organizando para construir, né? Nós, mulheres, né? Mulheres que passaram pelo sistema. Construir, fazer um planejamento, construir uma forma da gente estar se emancipando, da gente estar, sabe, sentindo vontade de viver de novo, resgatando nossos filhos, netos, irmãos, enfim, papagaio, periquito, não interessa, entende? Mas, assim, ter vontade de viver. Porque, infelizmente, o sistema, ele nos mata, né? É massacre diário. Então, é muito importante, né, você fazer essa conexão, né, esse alinhamento com essas mulheres, sabe? E uma ajudar a outra, porque uma sabe do sofrimento da outra, e a luta é uma só. Então, o coletivo é exatamente isso, né? Uma junção de mulheres, né, mulheres sobreviventes do sistema carcerário e para mulheres que estão ainda, né, e que está na rua aqui, né? E é aquilo, sabe? Que Por Nós ele tem uma embriminha, né? Tem um elo, né? E é esse elo. Nós queremos isso, é criar esse elo de soma, sabe? De justiça, de igualdade, sabe? De direitos que na qual nós temos. Sim. Fala para mim as ações da Por Nós. Então, a Por Nós, ela foi fundada em 2019, né? Foi bem no final do ano, foi um pouquinho antes da pandemia,
E aí nós tínhamos, inclusive, nós fizemos o loteamento, uma reunião na qual foi no barracão da Iabatia, né, que a minha irmã é baborixá. E então teve vários convidados, né? Entre as convidadas teve várias humanas também sobre o sistema carcerário, brasileiras, filipinas e angolanas, né? E tinha também do Paraguai, enfim. Então, tinha umas humanas que já tinham passado no sistema com a gente, né? E brasileiras também, né? E como foi logo que entrou a pandemia, então a gente, infelizmente, não teve como estar fazendo um lançamento que a gente gostaria de fazer com algumas instituições, como uma defensoria pública, a OAB, alguns advogados para estar ali. Tinha, quando a gente lançou, tinha, mas a gente queria fazer um negocinho melhor, né? Só que teve a pandemia, então a gente teve que parar tudo nesses anos. Nesse período a gente teve, o barracão teve algumas doações de alimentação e deu para a gente fazer mais de 500 cestas, né? E aí nós fizemos o cadastro das manas, né, que tinham saído, e a gente fez a distribuição da cesta, né? Ela também tinha conseguido mais algumas cestas aqui também na associação, para estar acolhendo esses familiares também, sabe? As manas dos familiares. Então, são ações que a gente começou a fazer em 2019. Aí, quando acabou a pandemia, 2021, a gente teve várias denúncias em relação ao semiaberto do Butantã, né? Que estava tendo alguns problemas lá, com um problema de prédio e tal, enfim. E na pandemia, infelizmente, com falta de estrutura de ajuda a nível de saúde, então perdemos algumas semanas também. Então, nós se unimos, né, vários coletivos, e vamos fazer essa primeira ação, né, da saidinha, nós fomos fazer lá no Butantã, né? Mas a saidinha, esse trabalho de saidinha, e dar uma atenção nessas manas dentro do juridiquês, né? A nossa companheira, a Tempestade, ela já fazia, sabe? Solo, mas foi muito bom. Quando a gente se juntou, ficou muito bom. Aí eu continuei fazendo um ano ali essas ações que nós fazemos, que é acolher as meninas na saidinha, ajuda judiciária, nível de saúde, a condução, levar uma água, levar uma roupa, entende? Um telefone que ela possa estar falando com a família, enfim, né? Então tem um acolhimento ali num todo mesmo, né? Para elas sentir que elas não estão sozinhas, porque para mim a única forma que tem da gente, sabe, quebrar essas cadeias, porque a gente não quer melhorar a cadeia, né? A gente não quer melhorar, a gente queria realmente Sim. né? Porém, a gente sabe que isso não é do dia para a noite, então que se cumpra pelo menos os direitos que na qual tem, né? E como o Estado não faz, então nós fazemos questão, né, de fazer esse acolhimento, né, essa ação. Então, é um acolhimento, assim, que tem várias colaboradoras também, né, que estão ali, nos ajudam, nós não somos sozinhos, né, nós somos muitos, né? Tem o pessoal também, os meninos da comunidade carcerária também, colabora demais com a gente, que somos ali, né, tá nas saidinhas também, né, tem o pessoal da Ampará, tem o pessoal da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, na qual eu estou fazendo um estágio lá agora, eu sou formanda de serviço social, então estou fazendo um estágio lá agora também, então está sendo muito enriquecedor para mim também, né. Meire, só um momentinho. O temporizador aqui, ele já está marcando que a live vai cair. Aí a gente já volta na sequência com esse assunto novamente. Mari, Oi, voltando no fio da meada, né? Você estava falando do Pornós e o trabalho da Pornós, né? A Pornós, para ela fazer todo esse trabalho, né, de acolhimento às manas, de amparar, ela recebe muitas contribuições, né? E eu gostaria que você falasse como que a galera pode estar ajudando. Eu sei que vocês trabalham com rifas também, então explana todas essas ideias. Então, nós fazemos rifa, camiseta, caneca. E assim, porque assim, a gente realmente, toda essa ação que nós fazemos
é tudo compartilhado, né? É ajuda. Sim. É ajuda que tem de várias pessoas, né? Tem pessoas para você ter ideia, tem até mana, né? E saiu da cadeia e falou assim, eu vou contribuir com R$ 50. Eu falei assim, não, para com isso, entende? Mas, fala, não quero. Eu falei assim, não, tia, fala, meu. Então, é muito gratificante esses meninos que já saiu e quer ajudar dessa forma. Então, nós sobrevivemos dessa forma, porque a gente realmente é um trabalho voluntário que nós fazemos, né? Então, nós não temos, assim, nós temos ajuda, nós temos colaboração de colaboradores, como nós fazemos a RIC, então a gente, né, manda para tudo que é lugar, pessoal, um ajuda aqui, então também temos o contato também na Defensoria Pública, também. Esse trabalho também na qual nós fazemos envolve também outras instituições, né, como a OAB, como a ANESC, né, que é Defensoria Pública, e também nos apoia nesse acolhimento para essas mulheres também, né, a nível judicial, para aquelas que são peregrinas, que não têm advogado, né, e mesmo aquelas que têm, muitas vezes não sabem como está o processo, porque muitas vezes o advogado também às vezes não tem tempo de ir, enfim. Né, então, a gente acaba dando uma olhadinha em tudo, né, que é muito importante. E assim, nós recebemos, nessa ação nós levamos o quê? Porque a roupa que elas saem de lá é a roupa é o uniforme da unidade, né? Sim. Então, muitas têm, tá? Muitas estão assim, porque como ali é um semi-aberto, então tem muitas, não muitas, menos, bem menos. Porque por ser um semi-aberto, né? Eu falo semi-aberto não é de porta aberta, é semi-aberto para trabalhar, para estudar, para enfim. Mas infelizmente ali, meu bem, mas nem a porta aberta entende? Porque não tem isso. Então são poucas que, né, estão conseguindo trabalhar, estudar. Isso é muito importante também, porque isso reduz, né, a pena delas também, que elas ganham remissão, né? E onde deveria de todas, quando está no semiaberto, é direito de todas estarem trabalhando e estudando, entendeu? Sim. Poder fazer participação, mas isso não acontece. E onde que está a falha? Você acabou de citar que nem sempre acontece, que já que é um direito de todas estarem trabalhando e estudando, onde começa essa falha? Dentro da falta de direito que tem dentro do sistema, né? Não ter direito, você tem, tá lá. Tá lá na lei, tá lá na LEP, tá na Constituição, tá lá, entende? Mas, infelizmente, não se é cumprido, né? Não se tem uma preocupação com a saúde física, muito menos a saúde mental. Porque imagina, nós aqui, depois, e principalmente depois da pandemia, nós aqui, isso todo mundo sabe, que todo mundo ia ficar com algumas sequelas, tal, enfim. Sim. Né? Porque, afinal de contas, né, foi uma pandemia mundial e trouxe vários problemas para todo mundo. Agora, nós aqui sofremos com isso. Agora, imagina uma pessoa que ficou dentro do sistema em plena pandemia. Essa pessoa sai agora, como você acha que ela está? Entende? Então, quer dizer, porque ela não tem suporte. Né? Onde ela deveria ter uma alimentação saudável, água, higiene, né? Água para tomar banho, para lavar a mão toda hora, gel, você acha que teve? Então, é esse tipo de coisa que a gente fala. São muitas impunidades, né? São muitas torturas, são várias violações que estão ali na Constituição, está ali na LEP, está nas leis, está nos mandatos, entende? Tem várias. Mas, infelizmente, nada é cumprida. Né? O que tem é para arrochar, né? O que tem é para destruir. Mas a falha está, muitas vezes, de quem estava lá dentro, que passou lá dentro, não ter coragem, entende? Porque o sistema faz isso também. O sistema faz com que você perca as forças. É para massacrar já, né? Para tirar todo o seu senso, a sua humanidade. Muitas já saem dali sem força, sem coragem, entendeu? De chegar ali, falar tal, e falar realmente o que acontece. Entende? Tem medo de estar encarando e falando, olha, você fez isso, porque foi o Estado que fez isso com ela, entende? Então, falta isso, falta ter mais pessoas, entende? Para realmente estar lutando contra isso. Tem bastante, mas não o suficiente. Né?
está lutando contra todo esse tipo de violações, sabe? Que realmente é feito dentro do sistema, né? Ô, Meire, uma pergunta. As pessoas entendem assim: olha, o preso, a família do preso tem direito a um salário, a família do preso recebe. Quando vai para a saidinha, o preso recebe um auxílio. Eu queria que você nos contasse essa realidade, que as pessoas acreditam num conto de fada, numa história da caronchinha, né? Porque direito tem, só que não acontece. Não, o preso não recebe nada, a não ser Pois que é. ele trabalhe. Se ele tiver uma empresa, esse seria o certo, né? Porque não só quem está lá dentro, porque é uma forma de você estar resgatando, se fala no caso, né? Como o Estado fala, ressocialização. Ressocialização no sistema não existe, entende? Não existe, né? Porque não existe trabalho, não existe educação, né? O que existe é fome, o que existe é dor, entende? Né? E eu falo, e massacre diário. Então, é isso que a gente tem que ter. Porque se tivesse, né, com certeza, não iria, essas pessoas não iriam acabar sendo destruídas lá dentro. Porque quando sai é muito pior, porque a saúde mental já está super abalada, a maioria toma psicotrópico, entende? O que aguenta? A maioria já sai de lá. Aí se fala, no caso a gente fala de droga, né? Nós temos drogas lícitas, né? Nós temos o cigarro, Sim. o álcool, e nós temos os psicotrópicos, né? Porque para quem é usuário de droga, mesmo, se você usava vamos supor, uma droga, né? Que fosse eles como o crack, né? Que eles acham que é, mas enfim, o crack é difícil, né? Tem pessoas que na qual tem uma sensibilidade para usar, dependendo daquilo que ela quer usar. Mas, infelizmente, é uma substância que a pessoa ela fica muito, muito, muito debilitada. Né? Então, deveria ter uma saúde, deveria ter uma redução de danos, sabe? Um tratamento específico para essas pessoas, né? Porque, primeiro, elas não têm condições, ela usa porque é mais barato. É uma forma, entendeu, de tirar a dor, porque, infelizmente, é muito rápido, entende, para quem usa, e fica na situação, infelizmente, que fica, entende? Eu sou uma pessoa que eu luto para a discriminação de todas as drogas, né? Mas tem que ter um preparo, tem que ter uma redução de danos, tem que ter um tratamento com esse povo, não é verdade? Né? Porque se o Estado não fizesse, ele não dava um jeito naquelas pessoas, porque, poxa, sabe, é muito desumano, né? E a gente percebe, eu estou ali fazendo estágio no centro, né? Então, a quantidade de pessoas que tem na rua também, né? E tem muitos ali que eram sobre o sistema carcerário, tanto homem, tanto mulher. E sai e não tem onde ficar. Muitos ficam ali, entende? Então, quer dizer, se tivesse uma estrutura melhor, né? Se eles realmente quisessem fazer as coisas acontecer de direito, na democracia, com respeito à vida humana, entendeu? Não aconteceria isso, né? E a gente, certeza. De repente, a gente poderia estar fazendo outro tipo de ação, né? Sim, né, mas vale a pena falar que tudo isso que acontece é o sistema dando certo, né? Porque isso tudo não é uma falha no sistema, é uma ação que o sistema faz para que haja muito mais investimento em presídio do que em educação. Porque quando é falho na educação, o que resta é aquela frase, onde não há educação, há corpos no chão, né? Exatamente. E é isso, né? É isso. Sim. Ô Meire, antes da gente ir para a Renfa, eu queria ver se o JP tem perguntas. Tem sim, tem sim. Vê, fala para mim, como é que é o olhar da sociedade para uma egressa, ou então, como eles gostam de falar, ex-presidiária?
Ai, o olhar é conservador, é preconceituoso, é esse olhar. Até então, olhar para tua cara, opa, mas aí quando puxou a tua ficha ali, filho, ó, entende? Já muda totalmente, né? A visão da sociedade civil, infelizmente, né? E entra dentro daquela questão que a gente começou lá no começo, que infelizmente é o próprio sistema, é estrutural, entende? Isso é no todo, né? É no Eu te perguntei, eu te perguntei isso, mas eu já sabia porque eu já tive duas experiências. Eu trabalhava em duas empresas diferentes, distintas, e nas duas eu presenciei e aconteceu o seguinte: o cara entrou, o cara conseguiu o trabalho, aí com 2, 3 meses a empresa fez um levantamento lá, descobriram que o camarada tinha puxado, né, e mandaram o cara embora. Quer dizer, Sim. aí como é que o cara vai se ressocializar? Tá entendendo? Se a própria empresa trata de tirar a oportunidade do cara quando descobre que ele é regresso do sistema. Então a gente vive uma grande hipocrisia. Não sei se ainda funciona desse jeito, eu acredito que sim. Eu ainda acredito Não, que. então, porque assim, já existe no caso, né? Nós somos cobertos aí por benefício de lei que não pode ter esse tipo de preconceito, porque é um direito da gente estar voltando à sociedade. Uhum. Só que isso é fictício. Porque quem manda na tua empresa é você, entendeu? Sim. E se você é uma pessoa preconceituosa, no automático, quando não interessa se você é a melhor funcionária da empresa, no automático, só porque você passou lá, ele não quer nem saber da tua história. Você é bandido, entende? Porque é assim que a sociedade vê a gente, só que não conhece a história de ninguém. Não sabe por que aquela pessoa parou lá dentro, entende? Porque só quem fica lá é pobre, né? Um pai de família, como a gente cita, tem vários exemplos. O cara foi parar lá por quê? Não só homem, tanto quanto mulher. Foi parar na cadeia por causa do pacote de fralda, por causa de uma lata de leite, Sim. entendeu? Foi esculachado, violentado de todas as formas, sendo do mercado, ainda foi para cadeia, entende? Né? Ele estava pegando o quê? Ele estava pegando dinheiro, barra de ouro, joias. Não, quem faz isso não vai preso. Que quando faz que é cadeia VIP. Mas é bem sofrido, sabe? Então sempre que a gente fala, é a falta de direitos mesmo, sabe? E o que falta, só depende da gente, nós que saímos de lá, sabe? Realmente a gente buscar orientação, Então, buscar os nossos direitos. então você concorda comigo que a maior dificuldade então, da pessoa regressa do sistema é o preconceito? Eu não entendi. Que a maior dificuldade que a pessoa egressa do sistema é o preconceito. Com certeza. O preconceito. E o preconceito é uma doença que, infelizmente, eu acredito que esteja em todas as camadas sociais, sabe? E, infelizmente, não é só do alto escalão, né? Ele vem também da menor classe também, né? Que a gente tem uma mistificação muito grande também, né? A gente fala de religiosidade também, né? Então já começa daí. Então é aquele pensamento conservador, patriarcal, entende? Isso já vem junto, né? Junto aqui da nossa estrutura também. Eu falo pela minha família, meu pai mesmo era evangélico, né? Era militar. Então, como que ele era? Um pai conservador e preconceituoso e pobre. Isso que é o pior. É o pior. Entende? E a gente continua assim, gente.
não teve muita mudança. A gente está voltando atrás, está retroagindo em muitas situações, A gente está voltando tudo, né? Houve a saída da caverna e agora tá todo mundo voltando, né? Depois de uma tal política que tivemos, né? Parece que tá todo mundo voltando ao tempo das cavernas, ao retrocesso, né? E o patriarcado falando cada vez mais alto, né? Sim, sim, sim. É muito triste, né? Meire, se eu não estou enganada, quando você sai do sistema carcerário, você já sai com uma dívida financeira. Você pode falar sobre isso? É a pena multa, né? A pena Isso, multa. isso. Eu mesmo, como eu já tinha citado também, eu fui condenada, não só eu como a minha filha também, nós somos condenadas a 20 anos de cadeia, né? Condenação a 20 anos e mais 5.000 dias de multa. Enfim, né? 5.000 dias de multa estava equivalente, quando a gente fez o cálculo, estava mais ou menos 250 mil reais. Agora, veja bem, isso pelo código, né, na qual eu fui presa, né? Pelo artigo 33. Né? Então, tem alguns artigos que têm essa pena multa. Nem todos têm, né? Mas alguns têm. E agora, como que eu, depois de tanto tempo na cadeia, como é que eu ia conseguir pagar uma dívida de 250, 300 mil? Fala para mim. E outra, né? Se eu não pago essa dívida, eu fico com o meu título de eleitor suspenso. Ou seja, eu não tenho direito à cidadania, eu não tenho direito a votar, né? E, infelizmente, a gente precisa do número, quando a gente vai no CRAS, para estar fazendo cadastro, enfim, pedir algum benefício, o que eles pedem para a gente, dependendo se você ser ex-preso ou não, é um número, mesmo que você não tenha o título, mas você tem que ter o número dele para você se cadastrar, porque, pelo contrário, você não consegue, é obrigatório, entende? Então, assim, é uma coisa, é uma continuidade da cadeia, Sim, é uma terceira cadeia, entende? Porque, para mim, são 3 eixos, né? A prisão física, a prisão da falta de direitos e a pena multa, que também é uma prisão, mesmo você estando aqui, porque você não tem direito a nada, a nada. Sim. Tem muita empresa que você tem que apresentar o título de eleitor para trabalhar, para você ser registrado. Se você não tem o título, você vai conseguir trabalhar? Então, isso é o quê? Entende? Isso é uma forma de estar te induzindo a você voltar à criminalidade. Sim, enfim, com certeza. É a mesma situação que eu penso com relação às saidinhas, né? Porque diz que o preso ele teria que ter acesso a um auxílio, porque muitas das vezes ele é colocado em outro estado, difícil acesso, o retorno para casa, e ele sai com a roupa do corpo, que seria a do presídio mesmo, sem nenhum real, nem para condução, nem para nada. E esse cara que ele saiu, que ele tá tentando voltar para casa, ele vai fazer o quê logo de saída? Você entende? É uma forma do quê? Porque, assim, se você está no semiaberto e você sai de lá sem... Você não tem... Eles liberam. Tem unidade que libera, né? Sair se a pessoa não tem valor no pecúlio. Tem unidade que já não libera se você não tiver no mínimo R$100 no pecúlio, entendeu? Mas, assim, ela libera a pessoa, no caso, só que a pessoa saiu com a roupa do corpo, aquela roupa uniforme, entendeu? Vê a exposição, vê a tortura, vê a violação. Então, já coloca ele ali na rua daquele jeito, entendeu? Para a sociedade ver da onde é que ele está saindo, entende? Sim. Fora isso, essa tornozeleira, né? Porque as meninas, tanto as meninas, feminina ou masculina, que trabalha ou estuda na rua, então, no semiaberto, usa tornozeleira. Então, além do uniforme, ainda tem a tornozeleira, né? Então, assim, é bem complicado, sabe? São muitas torturas, são muitas violações, e eles realmente não dão
Eles não dão, né? E aí é óbvio, né? Se a pessoa não tiver família, não tiver ninguém, o que ele vai fazer? Sim. Entendeu? Ele vai acabar ficar ali numa praça com um, com outro e tal. Infelizmente, vai bater a fome, vai bater o desespero. Tem muitos. Inclusive, tem assim, sabe? Situações que a gente sabe que teve muitas, não só mulheres, tanto quanto homens também, que pediu para não sair, entendeu? Porque não tinha para onde ir. Medo de sair e não voltar mais. E ficar lá o resto da vida. Muito louco. Ô, Meire, e já puxando essa ideia, né, de medo de sair, esse medo, houve um caso, né, de saidinha onde foi descumprido um combinado com uma das internas. Você pode falar sobre essa situação? Como assim? Daquela interna que até acabou sendo noticiado que era para avisar para vocês quando elas saíssem, porque vocês estariam amparando elas e houve esse desencontro. Claro. Então, essa é uma situação muito grave também, sabe? Que é sobre essas mulheres mesmo, né? Essas mulheres que são moradoras de rua, né, e usuárias de droga, né? Então, muitas delas vão para o sistema, está grávida e muitas vezes não sabe, como foi o caso de uma dessas manas, né? Ela é moradora de rua, usuária de droga, estava grávida, não sabia. Então, quando chegou um certo período ali, ela teve vontade de ir no banheiro, no automático teve o bebê. E ela nem sabia que estava grávida, de 6 meses. Então, foi aquela loucura, né, eles socorreram e tal, enfim. Né, falaram que o bebê não ia sobreviver, mas o bebê sobreviveu, muito bem. E aí, ela já estava ia estar cantando a liberdade dela, né? Ia estar vencendo. Então, ela foi chamada pela assistente social, né, que informou para ela que a criança estaria sendo dirigida, né, sendo encaminhada para um SAICA, né, e ela estaria indo para a rua, né, e ela ficou desesperada, porque, pensa, né, para ela foi assim, porque no PP que ela tinha mandado, né, que ela mandou, foi uma esperança de vida para ela, sabe? Uma pessoa que é moradora de rua, usuária de droga. Aí ali dentro, né? Teve o bebê, então naqueles meses todos, sabe? Foram 4, 5 meses, né? Foram 4, 5 meses, a gente estava com 6 meses. Então foram 6 meses de convívio com aquela criança, né? Aquela mãe. Então pensa, cara, tudo que ela não teve, sabe? Ela estava dentro ali com aquela criança que estava fazendo ela renascer, né? E, né, ela, pelo fato dela ser moradora de rua, entende? Ela não tinha o direito de ficar com a criança. Então, quando ela ficou sabendo disso, ela teve um experimento. Ela mandou um PP através de um senhor para ver o que a gente podia fazer para estar ajudando ela. Aí eu fui até a Defensoria Pública, tal, enfim, e pedi para ver o que dava para fazer, mas estava tudo muito em cima da hora. Aí eu entrei em contato na unidade e falei com a senhora, com a assistente social, falei para ela, me apresentei para o coletivo Por Nós fazemos ação lá, tal, enfim. E que eu gostaria de estar acolhendo, né? Ela falou, mas como é que você ficou sabendo? Tal, sabe assim, eu já passei naquela unidade. E quem estava falando comigo também sabia quem eu era. Eu falei, olha, eu falei assim, é verdade, eu fiquei sabendo porque uma visita me passou a situação. E uma senhora sabe que eles fazem um trabalho aí no frente, então a visita entra em contato comigo falando o que eu poderia estar fazendo para estar ajudando essa mulher. Então eu estou ligando para a senhora para saber o que eu posso fazer, entendeu? Eu como coletivo, eu como mulher, se eu posso dar acolhimento para ela, vocês vão colocar ela para a rua. Se vai colocar ela para a rua, então eu posso deixar ela na minha casa temporariamente, porque estava todo mundo em cima da hora, até que a gente possa estar dando direção num lugar que ela possa ficar específico, sem problema nenhum, mas no momento, já que vai estar
colocando ela na rua, então que ela vinha para casa, né? Aí conversou, tal, disse, olha, me liga amanhã. Eu falei, beleza. Aí, mas no final da tarde, a senhora já ligou de novo para mim e falou assim, não, tudo bem, então amanhã você pode ligar, tudo bem, então. Eu peguei e liguei. Liguei, era 8 horas da manhã. Daí não tinha saído nada. Aí, nesse meio tempo, eu fui tomar um banho, já me preparando para ir buscar a menina. Na hora que eu retornei a ligação, ela falou assim, eu liguei para você 4 vezes, você não atendeu, eu coloquei ela para a rua. E fica tranquila, porque foi muito fácil. Eu achei que seria mais difícil. Ela entregou a criança com muita facilidade, gente. A vontade de passar pelo telefone, fiquei louca. Aí eu falei, como que é? Aí eu falei, a senhora pode, mãe? Ela falou assim, eu falei, eu tô indo para aí agora. Ela falou assim, se você conseguir encontrar. Eu falei, mas eu não sei quem é. A senhora pode mandar uma foto dela para mim? É um direito que a gente tem, desde o momento que eu estava falando. Na hora ela mandou um e-mail e tal, mandou. Eu saí daqui que nem louca, mano. Passei pelaquela praça lá do Carandiru, rodei tudinho, andei do Carandiru, metrô, até o Tietê procurando ela. E acabou se encontrando, sabe? Porque eu falei assim, gente, e se ela tivesse pelo menos aquela expectativa, a esperança, entende? Ele estaria acolhido, e a gente poderia estar correndo atrás do direito dela de ficar com o filho, ela não teria voltado para onde ela voltou, né? Há esses tempos atrás, eu procurei ela várias vezes, não consegui localizar. E há esse tempo atrás, uma amiga falou assim, olha, eu vi, era em tal lugar, ela está assim, 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 assim. Eu falei, meu Deus, era tudo que eu não queria escutar, entende? Então, é exatamente isso que o Estado faz. Essa falta de humanidade, essa falta de respeito. Sim. E saiu até em um noticiário isso, né? Saiu. E após isso, teve o bonde das meninas, que foi uma retaliação, entende? Então, assim, esse que é o problema. A nossa luta é muito difícil. Porque, assim, por mais que a prefeitura está, sabe, acolhendo, procurando realmente buscar o que é o certo, é muito difícil. Porque o que está dentro da lei, está dentro da Constituição, infelizmente, para a gente não é válido, não é feito para a gente. É como se a gente não tivesse direito, e é direito que a gente tem, né? Então é muito complicado. Sim. É muito difícil. É revoltante. Eu ainda não tenho esperança de resgatar ela, não, sabe? É que eu estou correndo demais. Sim. Nossa, da saidinha, a saidinha, né, que vai ser agora, já no dia 12, então a gente já tem que estar se preparando também, né? Porque a gente prepara roupa para levar para elas, água, alguma coisa para elas comerem, porque elas ficam sem se alimentar de um dia para o outro, né? A última alimentação delas é dada às 5 horas da tarde. Então, elas saem no outro dia, mas em jejum, né? Então, a gente faz questão de pelo menos uma água, né? Uma água, meu Deus. uma água. E acolhimento mesmo, e de processo, e saúde mental, e é isso. E a gente faz um trabalho, sabe? E o interessante é que quando você chega dentro do... Sabe, dentro do sistema carcerário mesmo, né? Tá lá uma placa bem grande, né? Centro de reeducação, né? E onde fica essa reeducação? Que eu nunca vi. Mas não tem, Cris. Não existe educação, humanidade. É o que eu falo, são três prisões, né? A física, a falta de direitos e a pena multa, né? Que é outra falta de direitos. Sim. É um absurdo o negócio desse. Mas só que, veja bem, quando foi em 2021, eu fui convidada para... na realidade, o que eu queria mesmo era estágio, só que eu não consegui, né, estágio. Então, eles acabaram me contratando, né? Eu fui a primeira egressa do sistema a ser contratada pela pastoral carcerária, né? Para estar junto, no caso, com a coordenadora, né, das mulheres, né, da prisão em relação às mulheres. E foi, assim, muito gratificante para mim, sabe? Muita coisa. E esse trabalho que eu fui contratada foi realmente para estar trabalhando em cima da pena multa. E foi de lá que saiu alguns projetos, né, como a exclusão do através do IDPB, né? Então, tem algumas organizações
que eles fazem, o programa mesmo hoje, você trabalha com esse projeto, né? Então, é um trabalho também que foi desenvolvido dentro de um trabalho que eu tive na pastoral carcerária. Eu participei desse projeto também, em relação à pena multa. E eu mesmo consegui ganhar. Eu, no 10 de agosto do ano passado, eu consegui ganhar minha pena multa. Né? Então, de lá para cá, eu tenho tudo estabelecido, eu consegui fazer o concurso, né, onde eu fiz essa inscrição, eu passei nesse concurso para fazer estágio na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, mas eu consegui ter a minha distinta, porque se eu não tivesse distinta, eu também não ia conseguir nada, porque eu tenho muito direito a concurso público, né? Nada, 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 infelizmente. Então, é muito difícil. JP, necessárias. tá Opa, fala aí. chiando. Não, gente, Tá chiando um pouco. mas não, Oi? o meu não. Não, o meu não, porque o meu microfone eu tô fechando para evitar ter barulho. Sim, Né? sim. E você tem mais perguntas, JP? Assim, ela tá falando aí, cara, eu tô viajando aqui nas ideias, né? Uma coisa que a gente sempre ouve é assim, é defensor de bandido, porque matou, porque roubou, porque fez, aconteceu, tem que pagar. Mas é sempre, quando o cara é preto, né, eu sempre vou bater nessa tecla, e pobre, e principalmente se for preto. Mas tu pega um Sim. juiz, quando é condenado, ele é julgado pelos parceiros dele, e a condenação dele é uma aposentadoria compulsória, onde ele vai receber um dinheiro e vai continuar com seu salário. Sim. O tratamento para um rico, para um cara da elite, ainda que ele vá preso, até o Sérgio Cabral ficou preso, mas pô, olha para o Sérgio Cabral hoje, que foi solto. O cara tá todo gato, o cara tá magrinho, o cara foi pro spa, o cara fez. Tá todo recorchutado. Então você vê que desde da escravidão, a coisa não mudou. Libertaram os escravos, mas jogaram na rua sem direito a nada. Aí, tipo, o cara sai do sistema sem direito a nada, com a roupa do corpo. Não mudou nada. Nada mudou, gente. O mesmo tratamento. E aí o pessoal fala, não é defender bandido. Tudo bem, se o Defender cara tem que pagar, direitos. se o cara tem que pagar, não sou contra que ele pague. Mas por que o rico não paga? Por que o cara da elite, quando faz o crime, não paga na mesma proporção? Por quê? Porque o rigor da lei só é para o preto pobre, mas não é para o rico elitizado. Então é só para essas coisas, porque se falar, porque o cara matou. Enquanto esses caras não matam com a corrupção, Sim, numa caneta numa que mata canetada, milhões. tá entendendo? Então, pô, não vem com esse papo, cara. Sabe? Eu demorei a entender isso, eu confesso a vocês. Eu sou homem de 55 anos, infelizmente, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje quando eu era mais jovem. Eu era um alienado, então eu fiz muitas críticas, perdi muitas amizades, mas hoje eu entendo o sistema, ele governa somente para dar benefício à elite branca desse país. O pobre que se acha de direita, que é branco, não é para ele. O preto, então, nem pensar. E mesmo tanta diferença você vê, essa diferença no trato da questão social. Quando o branco é preso, quando o branco rico é preso, o que acontece com ele? Ele passa uma temporada lá, o único cara que realmente tá pagando por enquanto é o Jairim, que matou uma criança a socos aqui no Rio de Janeiro, que era um vereador, né, doutor Jairim. Então, porque a coisa foi muito alarmante. Se eles pudessem também dar uma maquiada e não ferrar o cara, eles fariam isso. Não tem a mínima Sim, dúvida. sim. Tá entendendo? Como não deu para fugir, então é isso aí. É o que eu sempre digo: é pau no preto e pobre e privilégio para a branquitude. Sempre. Meire. Oi. Oi.
Ô, irmã, Oi, tu foi dar um rolezinho aonde? Você foi dar um rolezinho aonde? Volta, Meire. gente, é que tem uma avenida aqui, tem uma avenida. Ah, É sei. uma rua aqui Ó, legal, Sapopemba, Santo André, passou sabe? a moto aí, passou a moto aí. Tu ia na moto, Sim. né? Pode falar. Então, Tu ia na é muito moto, tu ia na barulho, moto, cara, fala a que avenida. verdade. Aí eu deixei desligado, falei, meu, quem que vai aguentar esse barulho? Só eu que moro aqui, não tem jeito. Meire, agora vamos falar um pouquinho da Renfa. Meire? Vamos? Oi, meu bem. Tô Então, aqui. primeiramente, o que é Renfa? A Renfa. A Renfa é uma rede de feminista, antiproibicionista e abolicionista penais. Né? A Renfa é uma organização de mulheres maravilhosas, mulheres fodas. São mulheres assim que estão nessa luta, né, da militância, né, quanto aos direitos humanos num todo, da discriminação das drogas, né, a redução de danos, né, que tem uma instrução muito grande, que elas orientam muito em relação a isso, e nos apoia. Né? Eu sou militante dessa rede, né, não só eu, nós temos um núcleo aqui em São Paulo, né, que eu faço parte, a IA, a Kate Lima, né, que está se elegendo aí para deputada, maravilhosa, mulher preta, guerreira, linda, da Zona Norte, e também tem a Lai, né? Tem outras mulheres aí também, tem mais nossa, deu branco. Tem a Gabi, né? Tem a Dininha, né? Então são mulheres assim, sabe, que estão ali com a gente, mas dentro dos direitos, né? Então é política, né? Aquela questão da gente realmente buscar ali os direitos das políticas públicas já existentes, né? Então é uma rede que nos emancipa, né, dentro dessa questão. E eu fiz um curso também, né, pela Renfa, que é de promotora legal também, popular, né, que casa bem com a minha formação, né, que é de serviço social. Então, você ter esse olhar, essa direção de acolhimento e de realmente um acolhimento social num todo, né, para a classe mais carente mesmo, mais vulnerável, que além de ser mulheres, né, sobreviventes do sistema carcerário, também familiares, né, porque eu moro dentro de uma ocupação. Então, aqui são todos, né, o mesmo sofrimento. Né, então, é isso, a Renfa, ela é um ponto, como que eu posso falar? É uma escola de saber para a gente. E como que a galera faz para entrar em contato e conhecer o trabalho da Renfa? Nossa, então, tem no Instagram, né? Tem no Instagram e eu vou estar passando para você direitinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou estar passando para você. Pede para algum amigo de vocês que estiver na live, coloca aqui o endereço nos comentários para a galera estar acessando. Uhum. Assim facilita, né? É. Deixa eu ver. Eu queria até procurar. Como é que eu procuro aqui? Deixa eu ver se eu acho. Eu não sei mexer direito nisso, gente. Eu estou toda enrolada com o celular, essas coisas. Meu Deus. Toda perdida. Ai, ai. Eu mando para você. Tá bom, tá legal. Agora, se alguém tiver, né, o pessoal que estiver aí na live, pode colocar aí nos comentários também, porque daí depois a gente vai estar disponibilizando na nossa página o endereço da Renfa, da Por Nós, para vocês entrarem em contato. Para entrar no Instagram, né, para conhecer. Isso, que é um trabalho maravilhoso. Mulheres. Sim. Você tem mais perguntas, JP, com relação a esses coletivos? Então, eu ia te falar também, a Renfa está em 16 estados, né, brasileiro, e fora também. E é uma rede, assim, muito, muito ampla, né, nessa luta dos direitos em todo. Olha, pergunta não tem não, tem assim, um elogio. Eu acho que
Parabéns, velho. Você é uma mulher guerreira, você, teu histórico de vida. Eu acho que poucos suportariam isso. Pouquíssimos. Aliás, a grande maioria não suportaria. Né? E você conseguiu ser mais forte do que o sistema. E você está de parabéns. É, tem que ser, tem que ser. Muitas vezes, mesmo sendo ali massacrada, entende? Porque essa luta nossa é grandiosa, mas se falando de democracia, não é nem um pouco democrática, não é nem um pouco Nada. igual, entende? É Agora, totalmente desigual, né? dentro disso tudo, fala para mim, qual é a tua perspectiva para o futuro? Sabe? Na tua luta antiprisional e tudo mais, Ah, qual o seu idealismo? Qual o seu idealismo? Qual o seu ideal para o futuro? O que você espera? olha, de verdade, eu espero, nossa, acabar com as cadeias, sabe? Eu espero antes de morrer, entende? Antes de passar dessa para outra. Ai, ai. Eu quero, assim, sabe, ver, assim, muitos sistemas, sabe? Já não sendo sistema, sabe? Sendo faculdades, sendo, Sim, sendo hospitais, né? Sendo escolas, entende? Isso, meu sonho é esse, sabe? Esses sistemas que eles se transformassem, sabe? Até a estruturação deles, entende? Né? Que fosse, sabe, tivesse essa mudança realmente, de mais escolas, de mais hospitais, né? De mais lugares, né? Que as crianças e os jovens, os adultos, eles possam estar se reconectando, entendeu? Com eles mesmos, buscando ideais que eles têm, né? Porque todos têm ideal, né? Mas infelizmente a gente não tem caminhos, né, para isso, né? E o meu objetivo é esse, sabe? O meu sonho é esse. E é lutar para isso, realmente. A gente sabe que ninguém diz que é fácil, né? Mas a gente tem que estar ali, né? Lutando e correndo atrás. Né? Não tem como. Não tem como. Hoje se fala na vontade da extinção das cadeias, né? Aí o pessoal fica, mas é assim, não vai ter cadeia, então a criminalidade pode estar todo mundo aí roubando, matando, fazendo e acontecendo. E eu queria que você explanasse essa ideia para gente sobre esse modelo de universo onde não haja esse sistema prisional ou parte dele. Então, seria exatamente o abolicionismo penal, né? Então, ter outros meios, entende? De você estar mostrando para aquela pessoa, né, que na qual praticou aquela ação e para aquela que recebeu uma outra forma, entende? Da gente estar. Não existia esse tipo de punição, entende? Então tem que entender qual o motivo. É isso que a gente tem que entender. Qual o motivo que a pessoa foi para lá dentro? Ela precisava estar lá dentro? Será que o crime dela não existe crime, entendeu? Para mim, assim, a cadeia é um dos piores crimes que existe. Né? Eu entendo que tem que existir outros meios, entende? De estar, no caso, vendo essa situação. A pessoa, dependendo daquilo que ela praticou, qual o motivo que ela praticou, entende? Porque a gente não está aqui para punir ninguém, a gente não está aqui para julgar ninguém. São as causas e efeitos. Entende? Qual o pior lugar que existe? Você acha que a cadeia melhora? Não melhora. Tá aí para qualquer um ver que a cadeia não melhora nada. A cadeia melhora o quê? Entendeu? A pessoa sai de lá, se ela não entrou, se ele não era criminoso, ele vai sair de lá criminoso. Pelas violações e torturas que ele passa lá dentro. Sim, né? sim. Então, eu penso que tem muitas outras formas da gente estar vendo, sabe? Infelizmente, em cima de qualquer situação que não foi favorável que a pessoa fez, uma outra forma da gente ver, dele reconhecer o erro que ele fez,
E sabe, e ter aquela questão de bom senso também, sabe? E não fazer o que acontece hoje. Pessoa, na realidade, às vezes você não foi nem condenado, mas você já está preso, entende? Sim. Você está esperando uma sentença ali, mas você já está preso, e aí? Né? A reparação, né? O Estado tem muito que reparar, né? Com toda a nossa população, né? Com preto, pobre, favelado, e com o ingresso, então, é muitas separações, muitas, muitas, muitas. Tanto é que você vê o pessoal que é sobrevivente do massacre do Carandiru. Até hoje eles vêm Sim, lutando. Há quantos sim. anos? Né? Há quantos anos eles estão aí na luta? Né? Lutando por reparação. Né? E é muito complicado. Né? Então, a cadeia não é para ninguém. A cadeia não é para O, A cadeia, para mim, não tem que existir. Sabe? Não o, teria que existir. o Meire, falar também que eu estava esquecendo a criminalização da família do preso. Isso é algo super importante também, né? Porque, assim, a família do preso passa por situações absurdas e não é só o homem ou a mulher que está encarcerada que passa por dificuldades, né? A família de quem está ali dentro do sistema também é punida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. É punida com a falta de respeito que eles têm com os funcionários, entende? Porque a família não cometeu crime nenhum. O crime que a família cometeu para esse povo, entendeu? Que são os funcionários, enfim, o sistema, né? É ser parente, né? Basta você ser parente de quem está lá dentro, você também não presta. Essa é a realidade. Sim, sim. Então, eles vão tratar você com as mesmas violações, entendeu? Que eles fazem, no caso, com o teu parente que está lá dentro, entendeu? Eles vão fazer com você, né? Mas isso já é para te colocar medo, entendeu? Te plantar terror, te colocar medo, entendeu? Para você abandonar. Porque é exatamente isso, né? Quando a gente fala, hoje não tem visita, mas não tem visita. Muitas vezes não tem visita porque a pessoa cansa. Eu falo, Sim, a sim. minha irmã mesmo, a minha irmã nasceu bem antes de mim, e então ela foi me visitar uma vez, e ela foi, assim, extremamente violentada, né, porque para já ter passado dentro daquele sistema, né, faltaram com respeito com ela e ameaçaram. Então, enfim, a partir daquele dia, ela escreveu para mim e falou: minha irmã, se me perdoe, mas enquanto você estiver aí, eu não vou te ver, porque eu não tenho psicológico. Ela saiu de lá com a saúde mental extremamente abalada. Não só ela, como a maioria, todos saem assim, todos saem assim. Sim, sim. Então, agora imagina, como é que é a saúde mental de uma família? A mãe que está aqui, eu falo por mim, eu tinha minha filha presa junto comigo, então a gente sabe as dores, eu tive meus sobrinhos presos também, né? Então, assim, a gente fica extremamente preocupado. Será que está se alimentando? Será que tem comida? Será que está passando alguma violência? Será que está passando alguma tortura? Então, o pai, a mãe, a mulher, o irmão, enfim, quem tem um familiar sofre aquela preocupação, entende? Essa já é uma das maiores violações, é a questão, né, da dor, né? E o pior é a falta de respeito, né, na entrada das unidades. Tanto é que tem família que é revistada, unidade que revista, no caso, a visita, até na saída, cara. Entende? Sim. Sabe se a pessoa está com PP ou coisa parecida. Desde quando que eles podem fazer isso? É visita. Eles têm um mínimo de respeito para a visita, não tem. Alimentação, muitas vezes a mãe fica a noite inteira cozinhando, chega lá, o tapoer não é do tamanho, não é do peso, enfim, a comida não entra. Essa mãe que, coitada, trabalhou a semana inteira, muitas vezes diarista, para fazer uma comida, está passando fome em casa, mas não vai deixar o teu lá na cadeia, entende? Então, a visita é sagrada, né? E tem que Sim, ser sim. respeitada. Infelizmente, não é, pelos órgãos do sistema.
Ô, Meire, você tocou no assunto da alimentação, né? A gente ouve muito, né, que o preso, ele come melhor do que muitas pessoas, né, muitas famílias, né, que passam suas necessidades, né? E se eles comem melhor, então por que a necessidade do jumbo? Eu queria que você falasse sobre isso, explicasse. Então, mas é assim, é um direito dele ter jumbo também. Mas assim, Sim. O jumbo, na realidade, é obrigação do Estado estar zelando daquele custodiado está na responsabilidade dele, é obrigação deles. Da água, saúde, alimentação, tudo. Mas, infelizmente, né, a comida é bem difícil. Né? Muitas vezes a comida não é feita naquela unidade. Quando a alimentação é feita numa unidade que tem cozinha, e os próprios presos ali, a penada que está, os companheiros que estão fazendo a alimentação, então é diferente. Né? Então, a população já tem uma segurança a mais. Quando a alimentação vem de uma outra unidade para lá, aí a comida já chega daquele jeito, a comida já chega estragada, chega com bicho dentro, enfim. Então, assim, o jumbo, ele vai ajudar naquela manutenção daquilo que não tem. O que entra, o que pode entrar no jumbo, é o que não tem na cadeia, entende? Tipo, ou tem cadeia que tem folha de compra, então tem na folha de compra, ou às vezes a pessoa não tem dinheiro no pecúlio, então a família manda o jumbo, né? Que é mais uma bolacha, alguma coisa assim, mas tudo industrializado também, né?